Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus por mais um dia abençoado. Hoje estamos com um tema abençoado sobre o Vale da Decisão, o Vale de Josafá. Antes disso, Deus tocou meu coração. Estava orando e estava também meditando esses dias algo muito interessante sobre Abel e Caim. Abel, ele é aquele que é lavrador de terra, já seu irmão ele cuidava de animais, tinha muitos animais. Cada um foi levar a sua oferta. E ele pegou da terra e levou um fruto. Seu irmão cuidava de era um fazendeiro, tinha muitos animais, levou lá também um bezerro. E Deus recebeu ele primeiro e depois Deus recebeu a sua oferta, a oferta de Abel. Já Caim, Deus não recebeu nem ele e nem a sua oferta. E depois disso ele feriu seu irmão. A terra ali recebeu um sangue inocente do homem ali que foi levar uma oferta. E ali o que aconteceu? E Deus puniu ele, trazendo algo sobre a vida dele. No capítulo 4, Gênesis, no versículo 12, diz assim, ó, quando lavrares a terra, ou seja, quando lavrares, fala o quê? Quando ele for cultivar ali a terra, quando ele for preparar, adubar, lançar semente, tudo que ele fazia para trazer o fruto. Ele era lavrador. Ó, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, ou seja, o que está dizendo aqui? Não te dará mais a sua força, não dará mais o que o fruto. Porque a terra ali recebeu um sangue de um homem inocente, do próprio irmão. Então imagina só, quando ele ia trabalhar para plantar, a própria terra não ia dar mais do que a força. E a terra, tudo que você planta, a terra devolve. Então ele plantou ali, já não ia dar mais a força, não ia dar o fruto. Por quê? Ele tinha cometido algo horrível aos olhos de Deus, um pecado grave. E hoje vemos isso, né? Tem muita gente sofrendo, talvez pelo pecado, e a terra não está dando fruto, a pessoa reclama, mas por que minha vida está assim? Que tem alguma coisa que a pessoa cometeu, até hoje a pessoa não vomitou isso para fora. Aí fica lá, a terra não dá a sua força. Então você vê que Caim, ele lavrava, fazia o seu esforço, mas a terra não voltava. Aí também a pessoa fala, mas não sou agricultor, não sou lavrador de terra. Mas tudo vem da terra. Então a pessoa trabalha de obra, tudo vem da terra. A areia, a pedra, da rocha, tudo é da terra, irmão. Tudo. A pessoa trabalha na madeireira, mexe com madeira lá. Mas a árvore vem da onde? Não vem da terra? Então a terra que não produziu a árvore para fazer as madeiras, então tudo. Talvez a pessoa não trabalha com isso, igual a ele, lavrador. A pessoa trabalha em vários recursos. Tudo vem pela terra. Tudo, a obra-prima de Deus. Vem, o homem faz lá. Mas tudo vem da terra. Então não dava sua força. Talvez você não cometeu isso que Caim fez com seu irmão. Mas tem várias situações que deixa a terra sem dar o fruto para a pessoa. A pessoa planta não vai colher, porque está ali, está retido e precisa de um conserto, precisa se arrepender. A Deus de coração, entra no teu quarto, peça perdão por tudo que você fez, os seus erros, tem que confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança o que? Misericórdia. Aí volta a dar o fruto. Isaías 59 diz, não é que Deus está com a mão encolhida, não, e nem seus ouvidos assim, ó, para nos escutar. É porque o pecado faz divisão. A iniquidade é como um vidro, como um muro entre nós e Deus, faz uma divisão. Então quando a gente se arrepende de coração e deixa, esse muro da separação é derrubado.
Apesar que o muro já foi derrubado. Jesus derrubou o muro da separação. Mas a iniquidade faz de novo a pessoa ficar com o muro. A pessoa mesmo coloca o muro em si. E aqui vemos que ele se esforçava, mas a terra não dava um fruto. Então, vamos vasculhar na nossa vida. Senhor, no que você for orar, você diz assim: Espírito Santo, traga em minha memória o que está fazendo a terra reter. O que está fazendo. Você vê que se esforçava, porque imagina você lavrar uma terra, cuidar, e aí no fim a terra não devolver o fruto. Então vemos aqui, então é importante você entrar no seu quarto e falar: Senhor, Espírito Santo, me conduz. Nem que for lá no passado, que está em aberto na minha vida. Tudo que tiver em aberto, ele vai trazer. Você pede perdão de coração, você vai ver a mudança na sua vida. Amém? Vamos falar sobre o vale da decisão, o vale de Josafá, uma palavra tremenda que Deus tem abençoado. Em nome de Jesus. Está meditando essa palavra em Joel capítulo 3, versículo 2 em diante, diz assim: congregai todas as nações e as farei descer no vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Olha só. Nós somos o povo de Deus, mas também é minha herança. Herança de Deus. Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Ou seja, aqui também no 3,14 diz assim: multidões, multidões. No vale da decisão. Oh, glória. Esse é o vale da decisão. Para nós entender um pouco, a gente vai ter que voltar lá em 2 Crônicas 20, a qual Deus concede vitória a Josafá sobre os seus inimigos. Josafá era rei de Judá, de Israel, passou pelo período também ali. Cada um tem o seu período, né? O importante é isso. Teve vários aí, cada um teve o seu legado, deixou uma história. Isso que é importante, você deixar uma história, deixar um legado. Então agora vem a parte de Josafá. Imagine Josafá tá tranquilo, irmão. Sabia que ninguém espera a derrota? Ninguém espera. Eu não espero derrota. Você também não. Todo mundo espera o quê? Uma vitória. A pessoa que tem um carro e está esperando comprar um melhor. Mesmo que não tenha condição, mas espera o quê? Trocar. Tem uma casa, espera melhorar essa casa, comprar outra, ou ter uma fazenda, um sítio. Sempre ele espera coisa boa. Ninguém está esperando enfermidade. Ninguém está esperando uma batalha, guerra. Não. Ela vem de repente. É no piscar de olhos que ela vem. É como Jesus vai vir no piscar de olhos, assim. E vem como um ladrão. Ninguém espera o ladrão entrar em casa. Ninguém espera. Ele vem quando a pessoa menos espera. Ela sumiu tal negócio. Aí vem na câmera a pessoa pegando. Então ninguém está esperando isso. Então Josafá estava lá no seu reinado, tranquilo, irmão. Sossegado ali. Daqui a pouco recebeu a notícia: vem contra ti uma grande multidão. Aí agora ele vai esperar essa multidão e vai tomar a decisão. Ele tomou uma decisão. Nesse vale, ele toma uma decisão, chamou todo Judá, porque a decisão não poderia ser só dele. Só eu vou jejuar aqui e o povo vai ficar de boa. Não, reuniu todo Judá, tomou aquela decisão e apregou um jejum. Todo mundo ali começou a jejuar. Vemos que o jejum é uma arma poderosa, pouca usada, mas é uma das grandes armas que é pouco usada mesmo. Você vê que os discípulos de João Batista foi questionar o próprio Senhor. Por que jejum e os discípulos não jejuavam nada?
Pedro, aqueles discípulos jejuavam nada. Só que depois, meu Deus, aí muda tudo. Depois tudo muda. Talvez você não está fazendo agora, mas lá na frente você vai fazer. E bastante ainda. Vai calar a boca de muitas gente que fala muito. E ali, aí Jesus falou assim, quando o noivo for tirado, aí então jejuarão. Então nós estamos nesses dias de jejuar. Estamos nesses dias. E aí, quando eles foram expulsar um demônio de um jovem, não conseguiram. Foi perguntado, Jesus, por que não conseguiu? Por falta de fé. Porque a fé, a oração e a oração e o jejum alimenta a fé. Então, eles não tinham a oração, nem o jejum, nem a fé. E Jesus falou assim, essa casca de demônio só sai com oração e jejum. Então ele apregoou um jejum, reuniu todo o povo e todo mundo começou a buscar o Senhor. No meio da congregação, Deus levanta quem? Levanta Geazi. A Bíblia só registra esse momento dele. Ele falou, assim diz o Senhor. Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Essa peleja é de Deus. E esse começou ali a crer. E Josafá ele fala, Senhor, nós não temos força perante essa multidão, mas nossos olhos estão postos em Ti, ó Deus. E ali ele fala outra palavra tremenda. Ele diz ao povo, ó, credes em seus profetas e prosperarei, né? Confie em Deus, estarei seguros. Credes em Deus, estarei seguros. E crede em seus profetas e prosperarei. Então ele fala duas palavras, ó, crede em Deus aí, vocês vão estar seguros. O inimigo não vai vir para cá. E credes em nós, os profetas, e vocês o quê? Prosperarei, vocês vão prosperar. Porque quem crê, prospera nos seus profetas. Aquela viúva acreditou ali, com o homem de Deus falou, ela creu, e a casa dela foi diferenciada. Falou, pega aí vasilhinha com os seus vizinhos, bastante vasos, e entra no teu quarto e vai enchendo. Encheu todas, quando parou de trazer, acabou também. Então nunca pare de estar constante na presença de Deus, porque não pode acabar o azeite, ou glória. Então ali é muito interessante, e ali reúne ali todo o povo, e uma palavra muito interessante aqui, ó, aqui em Joel 3, no versículo 10, ó, forjai as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e digo ao fraco, eu sou forte. O que é forjar? É uma mudança aqui, ó, porque estava ali com o quê? Com a enxada. Ele disse, ó, forjar a espada das vossas enxadas, ou seja, trocar a enxada agora numa espada, porque o tempo agora não é de enxada. Você viu que a enxada lá na mão de Caim, que ele se esforçava lá, porque ele cometeu algo ali errado, e a terra não dava a força mais para ele. Então Deus quer uma mudança aqui. Forjar o que? Uma mudança, transformação. Eles tinham que largar a enxada um pouco, e agora o que? Pegar a espada. Tinha que largar um pouco a foice, que se cortava muito mato. Agora a lança. E ainda digo ao fraco, eu sou forte. Então eles tinham que ter uma mudança. Quando você muda aqui, você muda tudo na sua vida. Porque tudo é aqui. Ó. Transformar a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Quando você muda a mente, muda tudo. Por isso que Paulo sempre está falando, o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Porque quando ele cega o entendimento, ele controla a mente da pessoa. A pessoa fala, mas ele sabe que passa na mente. Não. Mas ele consegue controlar muitas decisões da pessoa através da mente. Se Deus falar com você algo na sua mente, ele não sabe. Mas ele cega o entendimento da pessoa, a pessoa fica cega. A pessoa pensa que aquilo ali é o certo. Então, quando esse forjar é uma transformação da enxada para a espada, da foice para a lança, porque é uma transformação.
Então você precisa ser transformado, mudar seu jeito de estratégia de guerra espiritual. Vê que Davi, ele, grande homem de guerra, uma vez que ele foi pego pelo rei de Gade, levaram ao rei e ele falou, agora não tem, agora se não tem uma estratégia aqui, uma mudança, eu vou morrer. Ele se fingiu de louco ali, Davi. Começou a espumar a boca dele ao rei. Tu traz um doido para mim aqui. Soltou ele. Então ele teve uma estratégia no momento ali. Então ele venceu essa batalha. Se você vê que ele teve uma estratégia. Porque se ele fica ali normal, não, sou homem de Deus, sou isso, não. O momento ali não era isso. O momento era o quê? Estratégia. Era uma mudança de comportamento. Então ele mudou o comportamento, ele se fingiu de doido, começou a espumar na boca. E ali o que aconteceu? Não morreu. O rei pensou, você traz um doido para mim? Não, mas é Davi. Não é Davi não. Davi não é assim. E realmente não era, mas ele teve uma mudança naquele momento para ele se salvar. Então ali Joel está falando para o povo, ó, vamos o quê? Vamos forjar. Deixa a enxada de lado um pouco. Pega a espada. Deixa a lança. Pega a foice. Então é muito interessante isso. Ó. E diga ao fraco, eu sou forte. É assim mesmo que Josafá falou, eu sou fraco, mas nossos olhos estão por sentir, porque tu és forte. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu não faço, mas Deus faz. Eu não consigo, mas Deus consegue. Realmente. Quando a pessoa olha para mim, não consegue. Realmente, eu não consigo, mas Deus consegue. Se Deus quiser, através dele, minha pessoa, eu consigo. Então eu não consigo nada. Deus consegue. Tudo é Deus. Então nesse vale da decisão, e ali o que aconteceu? Josafá vai, reúne a tropa. E Deus já tinha falado que a peleja não é nossa, é dele, mas eles também tem que estar preparado. E ali a Bíblia fala que eles foram até lá. Quando chegou lá, os próprios inimigos. Então quando ele vai para a batalha, quando ele avista aquela multidão, todo mundo lá estava se ferindo. Aconteceu uma situação e ali todo se feriu. Então quando ele chegou, o único trabalho que Josafá teve foi o quê? Colher todos os despojos que ficou, os ouro, os animais, voltar tudo para a terra dele, para Judá. Porque ele obedeceu a Deus. E nesse vale ele foi vitorioso. É simples, irmão. É só obedecer. É só. A peleja não é vossa, mas eu tenho que fazer minha parte. Nesse vale da decisão. Você tem que tomar a decisão. Ou você quer perecer na mão dos inimigos, ou você quer vencer. Ou você quer lutar ou quer ficar abatido. Tem que tomar a decisão. Quando Elias chegou no Monte Carmelo, ele chamou o povo de Israel. Disse, ó, por que cochereis entre dois pensamentos, sendo-se Deus e você segue a Baal? Você vê? Ele sabia que Deus era soberano, mas seguia Baal. Vamos tomar a decisão hoje? Desse vale? Toma uma decisão. Mesmo assim, Ezequiel tomou a decisão também. Está no vale de ossos secos. E você pode viver? Pode. Tu sabes, Senhor. E ele profetizou sobre o vale. E ali começou a ter vida. Começou a ter a presença de Deus. Então profetiza sobre esse vale de ossos secos. Que tudo vai começar a ser abençoado. O vale de ossos secos simboliza, é uma visão que Deus deu para Ezequiel. Nessa visão simbolizar a casa de Israel. Não é que Ezequiel foi no cemitério e ele... Não foi isso. Foi uma visão que Deus levou ele no meio de um vale de ossos secos e ali ele profetizou na visão, como Deus ordenou, e ele reviveu. Então, aquela visão simbolizava o quê? A casa de Israel. O povo de Israel estava sequíssimo, sem a presença de Deus, sem a prosperidade devido ao pecado. Vê que Caim estava assim também. A terra não dava fruto, estava sem o Espírito Santo. Mas quando você começa a profetizar, o fruto começa a voltar, a presença começa a vir. Você vê que o povo de Israel
primeira restauração que foi, não foi espiritual. A primeira restauração que houve ali, quando Ezequiel começou a profetizar, foi a material, a carne, os nervos, a pele crescendo. Para depois vir o espírito. Então eles precisaram daquela transformação primeiro ali, física, material, e já veio. Foi em sequência. Primeiro profetizou que a carne, a pele, simboliza a sua vida material, financeira, e depois o Espírito Santo na sua vida. Só que eles tinham tudo aquilo, a carne, o corpo perfeito, mas ainda não tinha o Espírito. Aí ele profetiza também no vale, vem Espírito. O Espírito veio dos 4 cantos e ali começou a ter um grande reboliço. O exército se levantou. Então vamos profetizar nesse vale. Você vê que o vale de Josafá, ele venceu os inimigos, os moabitas, todos os de Moabe, todos que vieram contra ele, no vale da decisão. Você vê aqui que ele escolheu muitas bênçãos, e Ezequiel também profetizou no meio do vale. Então profetiza nesse vale, glória, que tudo vai dar certo. Essa na verdade, é 2 partes. É o vale da decisão, que é o vale das pelejas da luz, e tem o vale de Josafá, que fala da última guerra, da batalha de Megedon. Só que não vai dar para pregar ela hoje, mas em breve vamos estar estudando essa passagem, em nome de Jesus, que é 2 vales, vale da decisão. Eu falei sobre da decisão hoje, mas tem o vale de Josafá, fala sobre a guerra, a batalha, que Deus chama o povo para um combate, e Deus ali destrói ali muitas das nações em volta, porque estava tentando prejudicar a herança do Senhor. Então é 2 partes. Eu falei dessa primeira parte, do vale da decisão, mas depois vai vir esse vale de Josafá. Amém? Em breve, em nome de Jesus. E esse canal é Cura e Libertação. E esse primeiro que eu falei é muito importante. Reflita muito bem. Se tem alguma coisa que precisa se arrepender. Talvez é você e Deus, né? Você vai falar para outra pessoa, a pessoa não tem aquela maturidade para receber e não vai te compreender. É você e Deus mesmo. Entra no teu quarto, se arrependa, que tudo vai dar certo para sua vida. Deus abençoe, graças a Deus.